Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também simultaneamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. O WhatsApp é o 973350038, mais uma vez, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala nas redes sociais. Começando mais uma semana por aqui, eu apresento a partir de agora os nossos entrevistados, os nossos convidados. Inicialmente, a doutora Adriana Chiavassa, advogada, que é uma das fundadoras da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo e fundadora e ex-presidente da Associação das Advogadas Acadêmicas e Estagiárias de Direito do Estado de São Paulo, a ASAS. Doutora Rosana, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, prazer estar com vocês, prazer rever amigos e conhecer, assim, de uma forma mais próxima, os filhos de amigos e colegas que já estão na ativa e desempenhando papéis importantes. Muito bem, muito obrigado pela presença, doutora Rosana Chiavassa. Também com a gente eu apresento a advogada criminalista, professora, doutora Adriana Filizola Turso, mestre e doutoranda em Direito Penal, membro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica e do Instituto de Juristas Brasileiras. Doutora Adriana, bem-vinda, tudo bem? Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui no programa Gente que Fala, falando para essa audiência tão qualificada. Agradeço o convite, Mauro, e fico muito feliz de estar aqui ao lado de colegas tão destacadas como a doutora Rosana Chiavassa, a doutora Adriana Martorelli e o Flávio Urra também, não é colega advogado, mas também colabora com esse tema que é tão importante da gente falar da violência contra a mulher, né? A nossa bancada de operadoras do direito em peso aqui, mais uma advogada com a gente, xará sua, que é a doutora Adriana de Mello Nunes Martorelli, especialista em direitos humanos e em direito ambiental, ex-presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária do Estado de São Paulo. Doutora Adriana Martorelli, tudo bem? Seja bem-vinda. Como vai, Mauro? Obrigado pelo convite. Só um adendo em relação à titulação, também sou doutora em Ciências pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina, na área de Crime e Justiça, que é o que nos traz aqui nesse momento de reencontro com amigos queridos, a minha queridíssima xará Adriana Filizola, uma moça que eu vi crescer, emergir, uma grande mulher hoje, então é muito gratificante reencontrá-la aqui nesse momento, Adriana. Também a doutora Rosana Chiavassa, profissional, mulher, pesquisadora que eu acompanho também já há muito, né? Nosso trajeto pela Ordem dos Advogados do Brasil não é pequena, é muito longa, né? Então, Mauro, está sendo um prazer imenso estar com vocês aqui, só registrando esse pequeno adendo na formação, que eu acho que é interessante, né, a gente registrar. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda mais uma vez. Também com a gente o psicólogo, sociólogo Flávio Urra, coordenador do programa E Agora José, pelo fim da violência contra a mulher. Flávio Urra, como estão as coisas? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Prazer estar aqui no programa Gente que Fala, encontrar pessoas que eu gosto tanto aqui, que a gente está na mesma caminhada, na mesma jornada de enfrentamento à violência contra a mulher aqui. Muito bom estar com vocês. Muito bem, nós vamos seguir aqui com essa edição do programa Gente que Fala, a primeira da semana, dia 21 de setembro de 2020. É uma data importante para todos nós, eu quero fazer o registro antes do início aqui das nossas análises. 21 de setembro é o Dia do Radialista, data instituída por decreto no governo de Getúlio Vargas. E eu quero, então, aqui render as homenagens à nossa equipe de técnicos da Rádio Trianon, que são os responsáveis pela manutenção de todas as nossas transmissões no ar, e o Fabiano Souza, o Neildo Neres, o Juca Felizmino, o Ricardo Valim, Gerson de Jesus, Darcy Rocha, todos capitaneados pelo nosso gerente de operações, o Sérgio Souza. Um salve para todos vocês, responsáveis, como eu disse aqui, pelas manutenções pela manutenção de toda a nossa programação no ar, porque são os técnicos, são os radialistas. Então, hoje é o dia de vocês. Nós todos somos radialistas, na verdade, porque estamos no rádio, porém exercendo uma outra função, que é a função jornalística, né?
O radialista ele trabalha não só em rádio, mas ele trabalha também em televisão, em determinadas funções. Enfim, parabéns, um feliz Dia do Radialista para todos vocês. Feito o registro, vamos então aqui ao nosso primeiro tema da semana. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos usou até o mês de setembro menos da metade da verba deste ano para a proteção da mulher. Um exemplo é a Casa da Mulher Brasileira, local no qual as mulheres encontram atendimento do Ministério Público, da Defensoria Pública, de delegacias e espaço para pernoitar. De 63 milhões e 600 mil reais disponíveis, foram usados somente 11 milhões e 200 mil, e a pasta da ministra Damares Alves ainda terá em 2021 um corte de 25% dos recursos na área. Doutora Adriana Chiavassa, é claro que nem tudo é dinheiro, né? O importante é conscientização, evidentemente, mas acho que temos que destacar aqui a necessidade do uso do dinheiro para as políticas voltadas às mulheres, uma vez que, se o dinheiro não for usado, vai voltar para o governo, vai voltar para o Tesouro. Ano que vem as verbas serão ainda menores para absolutamente tudo, em razão da pandemia, e a necessidade, claro, de uma política de Estado e não de governo para o enfrentamento de tudo isso. Sua avaliação. Oi, Mauro. Ok. Já temos 2 Adrianas no programa, então terceira não. Eu falei Adriana? Então... É claro que o uso da verba é importante em todas as políticas públicas. Não só esse ano, como nos anos anteriores, sempre vimos que as pastas, principalmente no que tange a política da mulher, não utiliza a verba que tem, tanto que o próprio Flávio Urra vai falar de falta de verba para a implementação do E Agora José. Isso é um fato corriqueiro, e principalmente porque a questão da mulher ela está sempre num subplano. E eu acho que essa é a questão. Por isso que é importante programas como esse, por isso que é importante todas nós e todos nós, homens que estão nessa luta, como o Flávio e outros, fiquemos falando, chamando atenção e exigindo a implementação da verba. Agora, não só nos programas que você mencionou, há outras questões que têm que ser resolvidas, como, por exemplo, a mulher que vai para o abrigo e ela tem que decidir se ela sai de casa, deixa os filhos, ou se ela, para onde ela leva os filhos. Então, eu acho que a sociedade está precisando conversar sobre as políticas já existentes, que é o lado do bombeiro, vamos apagar fogo, mas, principalmente, para mim, não sei o que as Adrianas e a Larissa pensam sobre isso, para mim, a questão principal é o plantar, é o remodelar a sociedade para que daqui a 30 anos não estejamos aqui falando a mesma coisa. Não eu, mas, eventualmente, Larissa, já com a filha dela, atuando nessa questão. Eu estou nisso há mais de 30 anos e a gente vê, no que tange a mudança de comportamento social, poucas coisas feitas. No atendimento bombeiro, muitas coisas, mas eu acho que eu estou cansada de ser bombeira, Então, eu acho que a gente tem que remodelar a sociedade. Porque, como eu falo sempre, o Banco Mundial, em 2016, preconizou que só em 80 anos, se a sociedade continuasse daquele jeito, a igualdade salarial seria algo existente no planeta. E a desigualdade é uma das questões que impedem a mulher de sair do ambiente da violência, porque ela não tem autonomia financeira para poder levar os filhos e tocar a vida dela em frente. Doutora Rosana Chiavassa, me desculpe aqui o ato falho, porque são 2 Adrianas, uma Rosana, a sonoridade final do nome é igual, enfim, é o ato falho, mas vamos em frente aqui. Doutora Adriana Filizola, a doutora Rosana falou o que para ela é fundamental, é esse remodelamento, plantar, remodelar a sociedade. O que é fundamental para você nesse aspecto da violência contra a mulher?
Bom, primeiramente eu gostaria de fazer um parênteses para parabenizar você e a todos que colaboram com as transmissões de rádio pelo Dia do Radialista. Esse dia muito especial, o rádio é nosso grande companheiro aí nas viagens de carro, nos nossos trajetos, né? Realmente o trabalho de vocês é excepcional e tem que ser celebrado, tem que ser comemorado. Em relação ao tema, a doutora Rosana Chiavassa falou de um ponto muito importante, a autonomia financeira da mulher e a questão das políticas públicas. Eu começo pelas políticas públicas. A Lei Maria da Penha, ela é de agosto de 2006. Comemoramos agora, no agosto lilás, 14 anos de Lei Maria da Penha. E ela é a terceira melhor legislação do mundo no tema da violência contra a mulher, do combate a esse tipo de violência. E o que acontece? Muitas políticas públicas que estão descritas de maneira muito cuidadosa pela legislação não são implementadas até hoje, depois de 14 anos. Isso realmente é uma preocupação e algo que deveria ser modificado e deveria ser a preocupação. Os nossos governos deveriam voltar os olhos para essa questão, muito mais do que voltam hoje em dia. De certa forma, o crescimento da violência contra a mulher na pandemia fez com que se falasse mais deste tema, se jogasse luz sobre o tema, e isso, de certa forma, tirando toda a parte negativa da situação, é positivo, porque se não falarmos, os nossos tabus, os nossos temas tabus são um problema, né? Porque a gente tem crianças sendo abusadas sexualmente, porque não falamos de educação sexual nas escolas, por exemplo, ensinando essas crianças onde não pode ser tocado no corpinho delas. Então, temos que eliminar os tabus da sociedade, falar sobre esses temas e para poder, efetivamente, cobrar do governo a implementação de políticas públicas. Em relação à Casa da Mulher Brasileira, eu tenho um verdadeiro carinho com esse projeto, que proporciona esse atendimento humanizado, esse atendimento integrado a todas as mulheres. É algo que realmente necessita de recursos. A própria Casa da Mulher Brasileira, ela tem cursos que promovem a autonomia financeira da mulher, indo no sentido do que a doutora Rosana Chiavassa colocou. Então, porque um dos motivos da mulher não se livrar desse ciclo da violência é a dependência financeira, além do medo da vingança, né, do agressor, e da preocupação com os filhos. Nós temos esses três motivos quando pesquisadas, quando feita a pesquisa, as mulheres respondem nesse sentido. Então, a Casa da Mulher Brasileira tem esse atendimento integrado, completo, além como você bem colocou, Mauro, do MP e tal. Tem brinquedoteca para as crianças ficarem enquanto a mãe toma as providências. Tem que ser um projeto muito bem cuidado. Infelizmente, só temos a Casa da Mulher Brasileira em São Paulo, em Campo Grande, São Luís, Curitiba, Fortaleza e Boa Vista. E eu realmente aguardo por parte do governo uma maior implementação de recursos no projeto para que efetivamente nós possamos ampliar isso para pelo menos todas as capitais do Brasil. Doutora Adriana Martorelli, o que te parece fundamental no enfrentamento dessa temática da violência contra a mulher? Enfim, queria ratificar a fala da doutora Adriana, não poderia ter sido mais oportuna, porque enquanto você não tiver um espaço onde essas mulheres que sofrem a violência, elas possam ser retiradas e levadas, acolhidas, né? A de exemplo, temos em São Paulo, já desde a década de 90, final da década de 90, foi instituído o Centro de Referência e Apoio à Vítima, o CRAVE. Acho que foi uma criação pioneira. O objetivo do CRAVE era justamente acolher as pessoas que eram vítimas de violência policial, que tenham perdido familiares em confronto com a polícia. Essas pessoas tinham que ter um espaço acolhedor, não uma repartição com mesas e computadores, mas um espaço onde ela pudesse ali ter um apoio psicossocial para poder lidar com aquela dor, para poder entender essa dinâmica dessa conflituosa relação, e que é o que a gente vê no ambiente de violência doméstica, né? Então, assim, o número de mulheres que ainda hoje vão para as audiências de violência, as varas especializadas de violência doméstica, para expor os fatos, acaba ali mesmo na audiência desistindo. Por quê? Porque ela cria com o seu agressor uma dinâmica, um transtorno de personalidade
complementar ali, de dependência recíproca, que ela não consegue se desvencilhar. E esse é o ciclo da violência. Para ele ser rompido o ciclo da violência, porque o ciclo da violência que ela vem em casa, ela vai reproduzir nos filhos, em outras gerações. Então, é necessário romper o ciclo da violência. Então, a Casa da Mulher Brasileira e outras iniciativas municipais, como o que acontece, por exemplo, em Cabreúva, que tem firmado com algumas chácaras, em especial uma, a Cauã, que é de uma advogada, a doutora Patrícia Pires também. Na chácara Cauã, eles vão ter lá uma casa com 3 dormitórios para acolher do município de Cabreúva essas mulheres, exatamente como a doutora Adriana coloca, né? Com toda uma estrutura de não só o atendimento psicossocial, e esse atendimento psicossocial tendo também como foco a inclusão dessas famílias nos centros de tratamento, como o CRAS, como o CAPES, o CAISME, né? E outros setores públicos que servem para fazer esse diálogo e reunir essa família e tentar lidar com os problemas que levam à violência, muitas vezes provocadas pelo álcool, pelo desemprego, por outros de ajustes com o uso de droga, enfim. Essas mulheres não tendo para onde ir, é natural que ela permaneça naquela situação de neurose complementar, se instale ali e alimente o ciclo da violência. Então, é necessário que se tenha um lugar em que veja a mulher e também os filhos dessa mulher, para que a gente consiga romper essa tragédia social. Aí, espero, como a doutora Rosana colocou, que a gente não tenha que lidar com isso por mais 30 anos, como já vemos fazendo, já com avanços, mas ainda muito singelos. Obrigada. Flávio Urra, sua avaliação. Eu concordo com a posição das minhas colegas aqui do programa. E eu penso assim, que uma dificuldade que nós temos em relação a verbas é que não existe uma consciência por parte da maioria, né, dos governantes, da importância desse trabalho. Então, a gente tem uma dificuldade com isso. Assim, as pessoas que assumem o poder, e a gente tem uma maioria de homens, né, que assumem o poder, a maioria desses homens não vê importância nesse trabalho, né? Eu já vi vários prefeitos, aqui em Santo André, cada vez que troca o prefeito, a gente vê prefeitos que fecham secretarias para mulheres, organismos de políticas para mulheres, porque não acreditam nesse trabalho. Eles não têm, não entendem o que a gente discute, né? Isso que a gente fala de discutir gênero, discutir violência contra a mulher, de discutir sexualidade. As pessoas está dentro do plantar, né? Que a doutora Rosana destacou, não é? Exato, então, está dentro do plantar. E as pessoas não têm essas concepções, então acham que esse trabalho não é importante. Acho que é mais importante você investir em outras frentes. Como o que eu acredito, por exemplo, se você investisse mais num programa como esse, de gênero, tornar os homens menos machistas, tornar as mulheres mais empoderadas, a gente diminuiria a violência de modo geral na sociedade. A gente diminuiria a violência no trânsito, diminuiria a violência criminal. Então, teria um impacto enorme na violência, investindo nisso. Mas como o pessoal não percebe essa importância, não se investe. E realmente, é histórico isso, é histórico. Com todos os governos, o recurso que se investe em política para mulheres é sempre o mínimo. Muitas vezes está lá só para configurar, né? Para configurar que tem, mas sem recursos para poder trabalhar. A gente percebe que o homem só vai se importar com essa questão se a violência bater a casa dele, ou na esposa, ou na filha que foi assediada, ou vítima de violência lá fora. Então, por isso que, para mim, a educação na escola e nas famílias é prioridade. Claro, vamos continuar combatendo fogo, com todas as políticas já existentes e outras, implementando outras, mas eu não queria que a minha neta ou bisneta daqui a 50 anos continuasse discutindo só esse tema e não tivesse ainda as asas livres para voar como os homens têm. Agora sim, meio-dia e... Ui, desculpa. Gostaria de colocar uma coisa, só para pegar aí o fio do raciocínio. É muito interessante que, enquanto os governos e a sociedade em geral não tomarem consciência de que a violência contra a mulher ela é uma violência contra a família, essa situação não vai modificar.
Então, a violência contra a mulher é a violência contra a família. 67% dos casos de agressores homens, eles sofreram violência na infância de maneira direta ou indireta ao ver a mãe ser agredida. E eles reproduzem esse comportamento. Então, a doutora Adriana Martorelli muito bem colocou, temos que voltar os olhos para a questão dos filhos da violência. E a doutora Rosana Cavassa falou, em educação, nas escolas, nas famílias. Se tratarmos essa questão, também diminuiremos os índices de violência do futuro, né? Então, é um ponto talvez muito importante para se ressaltar. Meio-dia 22 agora, Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Este é o programa Gente que Fala, primeira edição da semana, e você nos acompanha neste debate hoje sobre a violência contra a mulher. Também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Leis aprovadas neste ano pela Câmara Municipal de São Paulo integram um pacote de medidas para dar suporte às mulheres em situação de vulnerabilidade. E entre elas estão o atendimento humanizado no Serviço 156, a campanha #SeguimosPerto, de divulgação nas redes sociais, e a disponibilização de vagas em quartos de hotéis para mulheres vítimas de violência doméstica, além da concessão de um auxílio hospedagem para mulheres que possuem medida protetiva judicial na capital. Doutora Adriana D'Urso, como você destacou até na sua fala anterior, temos a Lei Maria da Penha, a terceira melhor do mundo para esse tema que estamos lidando, e um arcabouço legal também nos estados, nos municípios, ou seja, não faltam leis, né? Muitas vezes falta a aplicabilidade. Exatamente. Nos últimos anos, o Poder Legislativo Municipal de São Paulo, ele tem demonstrado uma preocupação com esse tema da violência contra a mulher, mas isso se intensifica agora, em 2020, de uma maneira bem exponencial, bem significativa, e a gente vê, assim, em março de 2020, a Lei Municipal 17.320, que vai falar sobre essa concessão do auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica, dentro do município de São Paulo, por óbvio, e vai dar esse direito para as mulheres concedido num prazo de 12 meses, e ela tem que ser atendida por uma medida protetiva. Isso é interessante porque há preocupação do legislador em efetivamente ter uma análise mais profunda para que não seja algo deferido de maneira a não se analisar a situação, o caso concreto. Então, no caso concreto, como você já tem uma análise um pouco mais profunda para o deferimento da medida protetiva, o legislador optou por condicionar essa concessão do auxílio aluguel ao efetivo atendimento da mulher por medida protetiva. Bem interessante essa opção do legislador. Um pouco mais à frente, em abril de 2020, nós temos a Lei 17.340, que prevê que, diante da pandemia do Covid, o município de São Paulo poderia disponibilizar vagas de hospedagem em hotéis, pousadas, hospedarias e assemelhados às mulheres vítimas de violência. Também uma iniciativa muito louvável, foi feita em alguns países da Europa, essa iniciativa de disponibilizar vagas em hotéis, tendo em vista aí a necessidade das mulheres irem para algum lugar, serem efetivamente acolhidas. É importante que isso só ocorre durante a vigência da situação de emergência do estado de calamidade pública, decorrente do próprio coronavírus, que vai ter prioridade nessas vagas as gestantes, as mulheres com filhos de até 5 anos, e aquelas que estejam atendidas pelos equipamentos e pelas redes de proteção da cidade de São Paulo. Em maio de 2020, entra em vigor a Lei Municipal 17.341, que também vem num sentido muito positivo, pois ela busca estimular a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica, promovendo essa autonomia financeira tão necessária e por meio da inserção no mercado de trabalho dessas mulheres. Então, nas contratações firmadas pelo município de São Paulo, que tem por objeto a prestação de serviços públicos, é exigido que 5% das vagas de trabalho sejam dessas vagas relacionadas aí com a prestação da atividade de fim, que elas sejam destinadas às mulheres integrantes do projeto Tem Saída, que são mulheres vítimas de violência doméstica. E, por fim, uma lei que também causou aí muita polêmica, de agora, né, muito recente, 10 de setembro de 2020, é a 17.450, que institui uma multa administrativa para o agressor das vítimas de violência doméstica e familiar.
quando houver o acionamento do serviço público de emergência por conta de lesão, violência física, sexual ou psicológica, dano moral ou dano patrimonial causado à mulher. É interessante que os valores recolhidos eles são destinados ao custeio de políticas públicas voltados à redução da violência doméstica e familiar contra a mulher, e a multa estabelecida foi de R$10 mil. Quando resulta em ofensa grave à integridade ou à saúde física ou mental da vítima, esse valor é majorado em 50%, atingindo R$15 mil. E quando resulta em aborto ou morte da vítima, o valor da multa pode ser majorado em 100%, ficando em R$20 mil. Por óbvio, essa situação aí ainda terá de ser regulamentada com muito cuidado, com muita cautela, para que eventualmente não seja suscitada nenhuma inconstitucionalidade, especificamente em relação a essa lei da multa. O dinheiro, é importante ressaltar que não vai para a vítima. Muitas pessoas falam, multa, e aí paga para a vítima. Não paga para a vítima, paga para o erário. E também é importante essa cautela na regulamentação para que efetivamente não seja multado um indivíduo inocente, que depois venha se descobrir inocente. Então, o poder público vai ter que ter muito cuidado na regulamentação da aplicação dessa multa para que nós não tenhamos aí injustiças provocadas de uma lei que tem uma iniciativa tão positiva. Doutora Adriana, com bastante brevidade, todo esse arcabouço legal está bem regulamentado para efetiva aplicabilidade? As leis anteriores que eu mencionei já têm uma regulamentação, como eu coloquei, a preocupação do legislador no caso do auxílio aluguel veio no sentido de condicionar a uma medida protetiva, a concessão de uma medida protetiva e tal. Então, você tem aí a regulamentação muito cuidadosa das leis anteriores. O que ainda está pendente de regulamentação é essa lei, que é muito nova, né, de 10 de setembro de 2020, acabou de entrar em vigor. Essa, sim, está pendente de uma regulamentação de um decreto que vem aí a especificar suas peculiaridades de como essa multa vai ser cobrada, quem vai cobrar essa multa, quem vai fiscalizar, todos esses detalhes. Muito bem, 12h28 agora. Vamos seguir para o próximo tópico da nossa pauta. Fruto de uma parceria entre o Tribunal de Justiça, a Central de Penas e Medidas Alternativas, a Defensoria e a ONG ENAEP. Vou começar tudo de novo, gente, que eu perdi o fio da meada aqui. Olha, fruto de uma parceria entre o Tribunal de Justiça, a Central de Penas e Medidas Alternativas, a Defensoria Pública e a ONG ENAEP, o programa E Agora José, pelo fim da violência contra a mulher, visa promover um processo socioeducativo por meio de uma longa série de encontros que propiciam a reflexão e a responsabilização de condenados ao cumprimento de pena alternativa pela Lei Maria da Penha, sempre com temas que questionam a agressão contra as mulheres. Flávio Urra, como é que funciona este programa, E Agora José, pelo fim da violência contra a mulher? Já são 6 anos de existência. Quais são os resultados efetivos? Bom, Mauro, o programa ele vem para fazer parte da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, existe uma série de ações, como foi colocado em relação à Casa-Abrigo, o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres, a Casa da Mulher. Existe toda uma rede de CRAS, né, SUS, todo mundo, toda a rede está envolvida nesse enfrentamento à violência contra a mulher. E o E Agora José vem nesse momento para falar com os homens, porque a gente sempre ficava, eu já fiz parte desse atendimento às mulheres, e a gente vê que você consegue falar com as mulheres e elas às vezes dizem para a gente, olha, eu não quero sofrer violência, vocês precisam dizer isso para o homem, vocês precisam trazer o meu marido aqui, os homens aqui para falar com ele. E é isso que a gente tenta, né? A gente faz esse trabalho no sentido de conversar com os homens. Só que, assim, historicamente, sempre que a gente tentou envolver os homens voluntariamente, a gente não consegue. Os homens não vêm voluntariamente. Às vezes ele vem no momento daquilo que a Adriana falou, quando ele está no meio do ciclo da violência, naquela fase que ele está arrependido porque cometeu a violência, porque a mulher saiu de casa. Aí ele está arrependido, quer voltar a ter contato com aquela mulher, e aí ele vem procurar ajuda nesse sentido. Ele procura ajuda, e muitas vezes eu até me preocupo muito quando aparecem projetos como o E Agora José, que fazem um processo muito rápido com ele, sabe? Que fazem 3, 4 palestras com esse homem, porque muitas vezes você entra no ciclo da violência. Então ele fala, olha, já fiz o curso, não cometo mais violência, você pode confiar em mim. E aí ele entra
e a mulher pode perdoar ele, porque geralmente essa mulher muitas vezes ama, muitas vezes tem filhos com essa pessoa, tem dependência, muitas vezes econômica. Então, ela acaba respeitando esse homem, readmitindo ele numa relação, e depois o ciclo da violência se repete. Então, o Iagora José, então, ele fez uma parceria com o Tribunal de Justiça no sentido que o homem venha encaminhado como pena. Então, ele vem para nós como uma pena alternativa, e ele tem que de 26 encontros de 2 horas. Porque eu acredito que um trabalho com os homens tem que ser um trabalho longo. Não dá para ser um trabalho rápido. É muito difícil. É uma cultura milenar, né? Que é uma cultura que ensina o machismo para nós, homens. Desde criança, a gente aprende a ser machista. E o que a gente discute lá dentro do Iagora José não está em lugar nenhum. Eu, na minha vida toda, em lugar nenhum. Todos os meus ambientes, seja na faculdade, seja no mestrado, Flávio, sempre foram ambientes machistas, sempre. Essas discussões são feitas de homens para homens? Né? No nosso caso, sim. Existem programas que mulheres trabalham também, que a gente defende que sim, que as mulheres que querem fazer isso têm o direito de fazer. Mas no nosso caso, a nossa metodologia, a gente trabalha de homens para homens. Então, porque também nosso programa, a gente tem 10, nós somos em 10, né? Uma equipe de 10 facilitadores. A gente tem feito os grupos online agora, né? Desde que entrou a pandemia, a gente está fazendo grupos online. E a gente percebe que o fato de ser homem falando para homem, a gente acelera o processo fica mais rápido, né? Porque é aquela coisa, sempre que tem uma mulher presente, o homem fica menos machista. Então ele evita falar algumas coisas que ele não falaria na presença da mulher. E quando está só entre homens, aí o machismo aparece. E a gente quer que apareça, para a gente poder intervir, né? Se ele não aparece, a gente não consegue intervir. E o resultado tem sido muito promissor, sabe? A gente sempre vê os homens, quando estão saindo do programa, trazerem falas, assim, que você percebe que ele entendeu, né? Tem falas, eu lembro que nós já tivemos policiais, advogados, jogadores de futebol, empresários, né? E eu lembro de alguns depoimentos da pessoa falar assim, olha, se eu não tivesse participado aqui do programa, eu tinha matado minha mulher. O outro falar, olha, eu entendi por que ela fez o BO, e eu acho que sim, ela colocou as coisas naquele BO que não existiam, mas eu sei que eu fiz outras coisas que ela não pôs no BO. Né? Então ele falou assim, né, que realmente o BO é uma situação momentânea, né? Quando a mulher procura o BO, já sofreu violências por várias vezes. É difícil a mulher que procura a delegacia na primeira violência, né? Então o programa, a gente percebe que ele afeta os homens, sim, afeta. E a gente tem no estado de São Paulo 2 leis, né, que vai instituir o programa, né, no estado. Tem a lei, até vou citar aqui, que é para quem estiver interessado, a lei 17.192, que é a lei Viva a Mulher, que institui os programas para homens, socioeducativo para homens, e tem a lei do tempo de despertar também, que é a lei 16.659. As duas, uma de 2018 e a outra de 2019, muito recente. Mas importante. O programa permanece em Santo André desde o começo, por que não se expande? Quais são os desafios para essa expansão, Flávio? Então, sabe, assim, a gente é muito procurado para executar o projeto, mas todo mundo quer que a gente execute de forma gratuita. Né? Então, assim, a gente já teve muita gente que quer, vamos montar aqui. E a gente sempre quer, a gente quer, assim, a gente tem uma demanda muito grande em Santo André. Só Santo André, a gente atende uma faixa de 50 homens e a gente tem 50 homens na fila de espera. Porque como o nosso curso é longo, então tem que sair um para poder entrar outro, né? Para a gente garantir a qualidade do projeto. E a gente é uma equipe de 10, a gente até teria condições de aumentar a nossa... Só que a gente não acha justo também, né? Acho que o poder público tem que fazer a parte dele, a gente tem que conseguir financiamento para esse projeto. Porque todo mundo acha bonito, todo mundo gosta, mas ninguém quer investir. A gente é uma ONG que faz, e a ONG busca se virar, né? Para buscar recursos para executar. E aí a gente vai lá naquele começo, né? Falando da redução das verbas voltadas para a política de violência contra as mulheres. É aí que cai o problema. Olha, eu trabalho com isso já faz 20 anos, e vários colegas, conheço praticamente todo mundo que trabalha com isso na rede, e eu não conheço nenhum programa que seja pago, sustentado, nenhum. Todos são iniciativas ou de faculdade, ou de militância, ou das prefeituras que cedem funcionários para fazer, mas a gente não tem política pública. Então, o homem condenado pela Lei Maria da Penha, ele participa de 26 encontros, não é isso? Isso leva quanto tempo? Esses 26 encontros? Então, os 3 últimos encontros, inclusive, eles são espaços de 4 meses cada encontro. Então, assim, a gente fica com... Quando ele termina os 23 encontros com a gente, que é semanal, os 3 últimos ele faz quadrimestral. Então, ele fica com a gente quase sempre 1 ano,
às vezes um pouco mais de um ano, a gente consegue segurar esse homem dentro do processo, né? E a gente faz esses 4 últimos assim espaçados, essas 3 últimas reuniões espaçadas, justamente para tentar monitorar um pouco como que está o comportamento desse homem, como está o discurso dele, se ele voltou a cometer violência. A gente tenta fazer um pouco esse controle nesse acompanhamento final aí dos 3 últimos encontros. Doutora Rosana, você acompanha de perto o trabalho do Flávio, o que acontece nessas reuniões, enfim? Eu acompanho o programa do Flávio, eu sou fã número 1, já tentamos levar para outras comarcas, mas sempre esbarramos na questão da falta da verba. E o resultado é muito legal, né? Porque eu dei há pouco tempo palestra num colégio do maior PIB do Brasil, e depois que você vê o menino ouvindo os motivos que levam ao machismo e toda essa cultura, um deles perguntou para mim: o que eu posso fazer, então, no futuro para ajudar? Aí eu falei: quando você tiver a sua empresa, preste atenção nas mulheres, igualdade salarial, promoções. Então, eu gosto muito dessa coisa de lidar com o homem, porque é o que a Adriana também já Doutora falou. Rosana, Oi. Doutora Rosana, está havendo um retorno aí de áudio? Eu não sei se você está com o seu retorno muito elevado, ou alguém mais aí na sala. Vamos dar sequência? Vamos ver. Não? Talvez seja algum problema da própria transmissão. Vamos ver, vamos seguir. Como a própria Adriana falou, os homens entrando nessa discussão, vivendo essa discussão, percebendo o motivo, a raiz do problema, não hoje, mas daqui a uns 30 anos a sociedade já estará melhor, porque me cansa muito o processo legislativo, Mauro. O Brasil é o país que mais legisla. Qualquer coisa faz uma lei, faz uma lei, faz uma lei. De que adianta a lei se o comportamento social não muita muda? lei e pouca consciência, né? Pois exatamente. Vamos lá, doutora Adriana Dulce, sua avaliação para a gente ir para o próximo tema. Eu só gostaria de esse projeto é muito louvável no sentido de que há pesquisas de que quando há um alerta de machismo de uma mulher para o homem não aceita tão bem. Se uma mulher vira e fala: olha, esse comportamento não foi legal, você agora foi machista, ele fala: lá vem você me perturbar com esse mimimi e tal, aquela coisa. Agora, quando o alerta parte de um homem para outro homem, ele aceita muito melhor. Então, o papel do homem nessa conscientização do machismo e na promoção da igualdade entre homens e mulheres, ele é fundamental para que nós possamos efetivamente promover uma mudança real na nossa sociedade. E nesse sentido também do trabalho que vem desenvolvendo muito bem, e parabenizo aqui o Flávio Urra, vieram as medidas protetivas, as últimas medidas protetivas aprovadas pelo Congresso em relação à lei, que foram incluídas na Lei Maria da Penha, são justamente comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Porque esse tipo de trabalho é provado que diminui a reincidência, né? O próprio projeto já dizia: agora José. Então, José se relaciona com Maria, e a Maria, em determinado momento, cansa daquele ciclo de violência, consegue efetivamente sair. Mas, no futuro, José vai se relacionar com Joana, e Joana vai ser uma nova vítima dessa personalidade agressiva que tem, violenta, que tem José. Então, se você trabalha o agressor, você diminui drasticamente o índice de reincidência. Esse trabalho é muito, mas muito importante. Parabéns, Flávio, pelo seu trabalho. Não vejo a doutora Adriana Martorelli por aqui, não sei se ela está fechada. Doutora Adriana, vamos seguir aqui com esse tema aqui para a sua análise. O Conselho Nacional de Justiça enviou ofício aos tribunais estaduais e regionais federais solicitando informações sobre medidas de cuidado e prevenção da infecção pelo coronavírus em relação a presas que sejam gestantes, puérperas, mães de crianças de até 12 anos, idosas ou que tenham doenças crônicas ou respiratórias. E, de acordo com o CNJ, a preocupação com a população carcerária no campo de saúde e prevenção para o coronavírus é necessária e traz impactos na circulação fixa e flutuante. Qual que é a situação nas carceragens femininas, nos presídios, em relação ao coronavírus, doutora Adriana Martorelli? Na verdade, Mauro, a gente sabe que
especialmente aqui em São Paulo, tem tido muita resistência de conceder a prisão domiciliar por conta dessa recomendação do CNJ, em razão do contágio e tudo mais. Eu, particularmente, tive casos concretos, não de mulheres, mas de mulher também, mas também de homem, com relatório médico descrevendo características de saúde que comportariam a aplicação da resolução, e mesmo assim não obtive êxito, nem nos masculinos e nem nos femininos, né, sob a justificativa de que o sistema penitenciário paulista teria condições e havia implementado uma série de medidas visando inibir o contágio e também lidando com as necessidades eventuais de saída, né, com o isolamento posterior daquele que saiu por qualquer motivo, embora as audiências estejam suspensas, mas houve preso, inclusive um cliente meu que saiu para atendimento médico por outra razão e quando voltou ficou em quarentena, enfim. Sobre essa justificativa, né, de que o sistema penal paulista tem condições de lidar com a prevenção do contágio, a resolução do CNJ ela tem ficado bem aquém do esperado, não é? Inclusive, nas decisões aqui, nós vemos a expressão dos julgadores dizendo que o CNJ faz uma mera recomendação, né? E que eles não se sentem imbuídos em não havendo plena necessidade em aplicar essa resolução. Então, talvez por isso, especialmente no universo das mulheres, né, a gente vê aqui que os dados que o próprio CNJ levantou, a gente tem um total nacional de gestantes em situação de risco de contágio de 208 mulheres, né? A gente tem também as puérperas, 44, a gente tem mães com filhos de até 12 anos, que são 12.821 mães, né? Nós temos... 4.052. Oi? 4.052. 4.052 pessoas com... nossa, está muito ruim aqui essa impressão. São mães de crianças de até 12 anos, são 4.052. Exato. Só que assim, por que eu me refiro ao sistema penitenciário paulista e não aos demais que são apontados, né? Ceará, outras unidades da federação? Porque o estado de São Paulo, ele tem a maior quantidade, proporção de população carcerária do Brasil, 36% está aqui em São Paulo. Portanto, para qualquer análise, o recorte que a gente vivencia aqui nesse estado, ele nos dá um cenário nacional razoável de se avaliar. Então, o que eu posso te dizer, Mauro, é que essa preocupação do CNJ tem todo o proceder, porque a resposta do judiciário não está sendo tão efetiva quanto se esperava, não é? E fato é que mesmo em unidades que não tem uma superlotação, por exemplo, como as unidades de Tremembé aqui do interior paulista, do Vale do Paraíba, né? Então a gente sabe que tem unidades emblemáticas, muito bem geridas, com número mínimo de pessoas encarceradas, a gente tem detectado, tem tido notícia de casos de contágio, né? Então, assim, é uma população que é duplamente vulnerável, né? Porque, veja, se a população livre já é vulnerável nas paragens longínquas do Estado brasileiro, que dirá a pessoa que está presa, né? Primeiro, pelo risco maior de contágio, primeiro, por causa desse risco maior de contágio, dessa proximidade, é impossível você fazer isolamento, né? Por mais que usem máscara, por mais que tenham criado, impedido as saídas temporárias, por exemplo, que para mim configura num excesso de execução penal, existem pessoas que estão em regime semiaberto e que abruptamente já usufruem de saídas temporárias há anos, né? 19 saídas temporárias, como é um caso concreto que eu tenho, e que, nesse momento, desde o começo do ano, não puderam usufruir mais de saídas temporárias, além de terem ficado eivadas de receber contato com seus familiares, especialmente com os filhos, né? E na verdade, o CNJ tem essa preocupação com as mães de filhos menores, justamente por causa da necessidade que a criança tem, né, nessa fase de desenvolvimento, de estar perto da mãe, seja a mãe em que circunstância estiver. Né? Doutora Adriana, deixa eu só corrigir. Aqui eu apontei de forma errada, são 12.821 mães de crianças até 12 anos, são 4.052 mulheres com doenças crônicas ou doenças respiratórias. Exato, mas eu tinha falado certo, não se preocupe, Mauro, que eram 12.821 mães. Né? Então, dessas 12.821 mães que nós estamos agora também falando, sem falar nas gestantes, né?
que também precisam de um pré-natal, e a gente sabe que mesmo as pessoas que não estão em situação de encarceramento, elas têm tido muita dificuldade de encontrar acesso na rede de saúde para os seus respectivos tratamentos de saúde, né? Então, tem gente com câncer, um monte de coisa que não consegue ter mais atendimento na rede pública, porque tudo está muito focado de modo até que muito confortável em relação ao Covid, que só o Covid mata, isso é maravilhoso, porque é uma doença que veio para aniquilar todas as demais, né? Mas fato é que no sistema penitenciário, mesmo quando a pessoa presa preenche os requisitos da recomendação, não estão sendo concedidos os benefícios, né? E eu sei também disso em razão de um mutirão imenso que tem sido feito pelo IDDD. O foco não são pessoas já com condenação, o foco do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o foco do IDDD são as pessoas que estão em situação de aprisionamento preventivo, né? E o pleito do IDDD é justamente também embasado nessas circunstâncias específicas da mulher, né? Filhos pequenos, gestantes, enfim, é de conceder uma medida cautelar diversa do aprisionamento, né? Evitando assim que aquela superpopulação aumente e diante desses riscos, diante da redução das saídas temporárias e tudo mais. Então, é uma situação muito dramática, eu confesso que acho exaustivo, porque a gente avança a passos muito pequenos diante do tamanho dos problemas e da complexidade que eles têm. E eu queria só, eu sei que não me foi dada a oportunidade de falar no bloco anterior, mas falar para o Flávio rapidamente que o Agora José foi uma surpresa, eu nunca tinha ouvido falar desse programa, na verdade, o que é um absurdo, porque eu sou professora colaboradora da matéria de gênero e etina na Faculdade de Direito, né, da São Francisco, e Flávio, eu quero te parabenizar, porque 26 encontros de 2 horas com o agressor pode fazer, sim, toda a diferença, porque a doutora Adriana Filizola tem toda a razão em dizer que se você não trabalha com o agressor, você não vai matar o ciclo da violência, né? Eu estive vendo um estudo recentemente de uma pesquisadora que propôs a criação de um sistema de controle para a prevenção de crimes sexuais, e na aplicação nas universidades americanas, inclusive, foi muito interessante, mas se descobriu que, na verdade, de 90% dos ataques às vítimas são perpetradas pelo mesmo agressor. Quando você detecta o agressor, você inibe naquele ambiente, nesse caso da pesquisa, ambiente universitário, a agressão sexual, no caso da agressão sexual. Então, assim, quando você trata o agressor, óbvio que é fundamental você dar um papel, um protagonismo para a vítima reconhecer primeiro que ela tem a dependência com esse parceiro, não é? E assim, a minha pesquisa de doutorado foi justamente sobre mulheres homicidas, né? E nesse universo de mulheres homicidas, você tem sim a resposta da mulher contra o seu agressor, que muitas vezes é fatal, e ela acaba, então, ela sendo presa. E, curiosamente, as mulheres que matam porque foram vítimas de violência doméstica, elas acabam sendo segregadas pela família, né? Porque acham que ela não poderia ter feito aquilo com o provedor, com o pai dos filhos, enfim. Então, é uma temática, já vejo que o tempo está acabando, Mauro, uma temática complexa, infelizmente o tempo é curto, mas espero que realmente a gente saia desse programa mais sensibilizados para a situação dramática que vive a mulher em situação de encarceramento e em situação de violência doméstica, que são 2 alvos, assim, que realmente preocupantes, porque o ninho da família do Estado é a mulher, é a real essa. Nós vamos agora para as perguntas da nossa audiência. Flávio, a Luciana Ferrara, acompanhando a nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube, ela quer saber o seguinte de você. Na sua opinião, poderia haver um esforço nas escolas por uma conscientização sobre tarefas que podem ser exercidas tanto por homens quanto por mulheres? Luciana Ferrara, está com a gente no YouTube. Legal. Bacana essa pergunta, Luciana. Eu acho que a escola é fundamental. Acho que já foi dito isso aqui no programa pela Rosana, que a gente tem que investir essa educação desde criança. Os meninos e as meninas têm que aprender desde criança a dividir tarefas, a dividir brinquedos, a brincar junto. Os meninos têm que ser ensinados a não ser machistas, que é processo de aprendizagem, né? É só a gente olhar o jeito que a gente educa as crianças, e que a gente percebe o machismo ali, o jeito que a gente trata as meninas. A gente olha diferente, né? A gente olha para uma menina e olha para um menino, a gente tem olhares totalmente diferentes. A gente educa, conversa de forma diferente com eles, trata de jeito diferente. Então, a gente precisa ampliar nosso olhar, e ensinar para o menino que ele tem que ser mais sensível,
que ele tem que ser cuidador, que ele tem que cuidar do outro, que ele tem que cuidar de si, ensinar a menina a ser mais guerreira, a correr mais risco. Então, a gente tem que misturar, né? A educação que a gente dá para os meninos tem que dar também para as meninas, a educação que a gente dá para as meninas tem que dar também para os meninos, para que a gente possa ter um ser humano mais completo, né? É tarefa em casa da educação dos pais e a tarefa na escola do ensino dos professores. Isso, exatamente. Muito bem, doutora Adriana Durso. O Jaime do Jardim Bonfilholi com a gente também, ele pergunta a sua opinião sobre a prisão após segunda instância ser aplicada também para condenados nas áreas civil, trabalhista e tributária. Não tem necessariamente a ver com o nosso tema aqui da violência contra a mulher, mas vamos lá, pergunta do Jaime do Jardim Bonfilholi. Só esclarecendo, ele quer saber sobre prisão civil... Prisão após segunda instância, com a possibilidade da prisão em segunda instância ser aplicada também para condenados nas áreas civil, trabalhista e tributária. Na verdade, a grande discussão a respeito desse tema é a presunção de inocência, né? É até onde vigora a presunção de inocência. Eu, particularmente, enquanto advogada criminalista, defendo a presunção de inocência tal qual prevista na nossa Constituição. Então, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de decisão condenatória, de modo que, enquanto não houver o trânsito em julgado efetivo daquela decisão, não pode ser cumprida a condenação, tanto no âmbito criminal quanto nos demais âmbitos. Então, efetivamente, a decisão de prisão em segunda instância pode ter reflexos nos outros âmbitos, mas, particularmente, na minha opinião, qualquer decisão que antecipe a execução de uma eventual condenação, efetivamente, ela macula o princípio da presunção de inocência e torna-se inconstitucional, portanto. Doutora Rosana, o Eduardo Martins com a gente no Instagram, e ele te pergunta o seguinte: por que a OAB ainda tem tão poucas candidatas mulheres? A pergunta é bárbara. Em outros estados do Brasil já temos presidentas, e eu uso o termo, há controvérsia, mas é como eu falo. São Paulo teve só uma candidata até hoje, que fui eu, candidata. Por quê? Porque não é fácil, porque há preconceito, sim, porque para a mulher se dispor a isso, ela tendo filhos, ela tem outras tarefas, sempre é mais difícil para a mulher. Mas temos mulheres extremamente capazes que podem vir a surpreender. Então, eu acho que é uma realidade em trânsito ainda. O Conselho Federal, em 2014, só em 2014, aprovou a cota de 30% para advogadas nos seus conselhos e, absurdamente, não faz ressalva se essa cota obrigatória é nos titulares ou nos suplentes. Então, infelizmente, a maioria das mulheres fica na suplência ainda hoje. Mas eu acho que não demora muito para termos mais mulheres candidatas, sim, não só a OAB, Conselho Federal, que essa nunca tivemos nenhuma candidata até hoje, como as outras OABs estaduais. Nas OABs que chamamos de subseções, que são das cidades que integram os estados da federação, já temos muitas e muitas mulheres advogadas presidindo as OABs locais, o que já é, eu diria, uma boa e grande conquista. Agora a pergunta da Daniela Neves com a gente no Facebook. Obrigado aqui pela pergunta. Daniela vai para a doutora Adriana Martorelli. Como o sistema prisional trata a questão dos transgêneros e se existe alguma adaptação especial? Pergunta a Daniela, doutora Adriana Martorelli. Que pergunta maravilhosa. Vocês estão me ouvindo bem, Mauro? Teve uma queda aqui, ótimo. Enfim, foi uma pergunta maravilhosa, porque há muita controvérsia sobre essa questão do gênero dentro das unidades prisionais. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o secretário de Administração Penitenciária, Dr. Nagashi Furukawa, que foi pioneiro nisso, não é? Ele que acabou fundando o Centro de Ressocialização, mas que era um projeto piloto lá em 97, e eu tenho até a foto aqui que eu encontrei esses dias, né, daquela PAC de São José dos Campos, aonde você tinha lá a Paula, que era uma mulher trans,
e que, ainda que presa numa unidade masculina, era extremamente respeitada por todos. Em momento algum ela teve nenhum problema de preconceito em relação às suas unhas, ao seu cabelo loiro bem cortado, à sua atuação no teatro como mulher, porque era uma mulher trans, a Paula, enfim. Então, haviam alguns gestores, não é? Como o Dr. Nagashi naquela época, que era só um juiz corregedor, que tinha essa preocupação e esse olhar sensível e humanizado. Então, assim, todas as políticas públicas que envolvem essa questão da diversidade, o que envolve a discussão da afetuosidade no convívio familiar, o respeito pela família, tudo isso perpassa por uma formação interna de cada um de nós como humanos, né? Então, assim, a partir do momento que a gente conseguir se desenvolver como seres humanos, a gente vai conseguir entender que a empatia, né, que olhar para o outro é o melhor mecanismo para a gente ter uma sociedade equilibrada. E diante disso, porque coloco isso, porque esse sentimento foi o que moveu as gestões futuras, porque o próprio Dr. Nagashi, depois, quando assumiu a Secretaria de Administração Penitenciária, ele colocou como uma política pública específica, né? E uma das providências instantâneas que ele tomou logo que assumiu, mais ou menos no início do ano de 2000, foi criar unidades próprias para alguns tipos específicos, né? E criou, dentro desse ambiente de gestão, uma unidade para trans, né? Para mulheres trans. E isso trouxe foi um paradigma para as unidades da federação, foi o primeiro estado que, além de ter sido o primeiro estado que instituiu sua própria secretaria, né, servindo de exemplo para os demais, mas serviu de exemplo nessa unidade penitenciária, que eu confesso que não lembro agora a localidade, mas foi a doutora Eliana, a diretora por anos, sim, e que desenvolveu todos os regramentos relacionados à gestão da rotina de unidade voltada para trans. Então, sim, no estado de São Paulo, como eu disse para o Mauro anteriormente, nós temos aqui a maior quantidade de problemas, mas também a maior quantidade de solução, e podemos usar de recorte para todo o resto do Brasil em razão do número populacional que nós temos aqui. Então, sim, há uma preocupação, a tendência é que isso, como todas essas políticas públicas que iniciam por algum caminho, este caminho já está traçado, não é? É óbvio que é necessário aprimoramento, é necessária a difusão maior de práticas de gestão como essa, focada na questão de gênero. Vejo ainda que são mulheres trans que predominam em detrimento de homens trans, né? Os homens trans não têm tanto pleito em relação ao reconhecimento de gênero, mas sim, nós temos políticas públicas pensadas para esse público. Doutora Adriana Martorelli, vamos partir para o encerramento do programa. Você está com a palavra, 5 segundos para a sua despedida, a gente segue com o... Ok, eu só agradeço muito pela oportunidade, Mauro, espero ter podido contribuir com esse debate, rever minhas amigas queridas, a doutora Rosana, não nos conhecemos tão proximamente, já nos batemos muitas vezes na OAB, porque eu sou uma fã sua do seu protagonismo como mulher advogada, mas a Adriana Filizola foi uma satisfação gratíssima vê-la aqui, muitas saudades, né? Conhecer o Flávio também foi, para mim, uma grande aquisição pessoal, já anotei aqui os dados, espero revê-lo e poder conhecê-lo para saber mais sobre o trabalho. Gostei muito de estar aqui nesse momento, e aos espectadores que estão aqui nos ouvindo, quero agradecer pela atenção. Obrigada. Doutora Rosana, 5 segundos, por favor. Eu amei rever o Flávio. Ai, meu Deus. Eu amei rever o Flávio. Flávio, nos falamos. Adriana, grande prazer. Que pena não termos podido ter mais contato, mas sempre é tempo. Você detém muito conhecimento, sensacional, amei. A outra, Adriana, prazer realmente conhecê-la, uma grande mulher, uma grande advogada, pelo pouco que eu vi aqui, mas a gente tem essa percepção muito legal. Parabéns. E quero agradecer a vocês do programa pela oportunidade. Doutora Adriana Dulce, 5 segundos, a gente está bem estourado aqui, por favor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar você, Mauro, e toda a equipe do programa por trazer à tona temas tão importantes, tão relevantes. Parabenizar o Flávio, foi um prazer estar contigo aqui, Flávio, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo, que você continue com garra, não esmoreça, pode contar com a gente, que esse trabalho é muito necessário e estaremos juntos. Cumprimentar a doutora Rosana Chiavassa, que acompanho já desde pequenininha na sua trajetória lá na OAB, nos pleitos, e todo o trabalho pela advocacia paulista.
também deixar um grande beijo e todo o meu carinho para a doutora Adriana Martorelli, que também é uma grande amiga e uma advogada muito competente, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho, também desenvolveu um belíssimo trabalho na OAB, e nessas questões de execução criminal e questões penitenciárias, ela é pioneira e domina esse tema. Parabéns, muito obrigada, que nossa audiência fique bem e fique saudável. Obrigada pela audiência e todos vocês. Flávio Urra, você fecha. Obrigado, gente. Só agradecer. Obrigado, Mauro. Obrigado, Rosana. Bom te ver de novo. Obrigado, Adriana, conhecer você e a Adriana também, que eu não conhecia, mas é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo programa. Muito obrigado, minha gente, pela participação de todos nessa edição do programa Gente que Fala, em nome de toda a nossa equipe, as 3 advogadas, Rosana Chiavassa, a Adriana Filizola Durso, a Adriana de Mello Nunes Martorelli e o psicólogo e sociólogo Flávio Urra. Nosso tempo já esgotado, não dá tempo aqui para mais nada, para a leitura da nossa ficha técnica também não. Apenas o agradecimento a você que nos acompanhou, você ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau e até amanhã.